Olá, está no ar mais uma edição do programa TCU em Ação, feito especialmente para você que deseja conhecer um pouco mais do trabalho do Tribunal de Contas da União. Confira agora os destaques do mês. O novo portal do TCU facilita acesso aos cidadãos. O TCU também está presente nas redes sociais. O tribunal detecta demora e carências nas instalações da rede de atenção oncológica e determina correções. Vazamento de óleo na Bacia de Campos preocupa a TCU, que vai iniciar auditoria na Agência Nacional de Petróleo e na Petrobras. E você vai ver também: o tribunal sugere mudanças nas atuais regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Compartilhar links e conteúdos, curtir comentários, fazer contato com pessoas que há muito tempo não encontramos. Hoje em dia, as redes sociais estreitam as relações e permitem a comunicação em velocidade impressionante. Até mesmo as empresas e a administração pública fazem parte dessa nova realidade. O TCU não ficou de fora dessa. Está presente nas principais redes sociais e também reformulou a sua página na internet, criando um novo portal mais interativo e acessível. Confira! O que antes era visto com estranheza, hoje faz parte da rotina de muitos brasileiros. Redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter são ferramentas cada vez mais populares na internet. As redes sociais se tornaram um fenômeno tão forte que não passou despercebido pelas empresas. Até mesmo partidos políticos e a administração pública se renderam à nova mídia. O Tribunal de Contas da União também acompanha esta tendência e criou perfis oficiais para facilitar a comunicação com a sociedade. Quem quiser saber mais sobre as auditorias e fiscalizações, dar opiniões, tirar dúvidas, contribuir para a melhoria da atuação do tribunal e até mesmo compartilhar informações, basta acessar a página do TCU nas principais redes sociais: facebook.com/TCUoficial, youtube.com/TCUoficial, twitter.com/TCUoficial. O cidadão pode interagir, fazer perguntas, postar coisas, assistir os vídeos que são postados lá. O cidadão pode fazer perguntas diretamente ao tribunal, o tribunal responde via Twitter, via Facebook. Então, é um canal de acesso direto ao cidadão. Você, cidadão, que precisar de interagir com o tribunal, tem mais esse canal à disposição. E para estreitar ainda mais o relacionamento do tribunal com o cidadão, imprensa, servidores e parlamentares por meio da internet, foi criado um novo portal. Agora, a organização do conteúdo permite uma navegação intuitiva e simplifica a busca por informações. O novo portal do TCU também manteve a preocupação de facilitar o acesso a usuários portadores de necessidades especiais. Esta mudança é apenas uma primeira etapa de um processo de reestruturação que deve ser concluído em 2012. O Tribunal, desde 1997, mantém seu site na internet. Foi um dos primeiros órgãos a disponibilizar um site na internet, com o objetivo, desde aquela época, de interagir com a sociedade e contribuir com o crescimento do próprio tribunal. A maturidade adquirida ao longo desses anos permite que hoje inauguremos esse novo e moderno portal, que certamente concorrerá para intensificar essa interlocução com a sociedade. A ideia é, no futuro, criar comunidades específicas de interesse para os cidadãos, para que eles possam participar mais efetivamente e ajudar o TCU, na sua missão e tudo, criar um canal mais estreito de comunicação com os diferentes públicos, apoiados pelas ferramentas de redes sociais e colaboração. Para conhecer o novo portal do TCU, acesse www.tcu.gov.br. Diante da necessidade de investir pesado em infraestrutura como estradas, aeroportos, energia elétrica, construção de presídios e leitos hospitalares, desde 2004, o Brasil tem firmado parcerias com setores privados. São as chamadas PPPs, ou seja, contratos entre a administração pública e empresas privadas, que fornecem mão de obra, equipamentos e executam as obras.
O Tribunal de Contas da União, de olho no montante de investimentos nessas parcerias e nos contratos de concessões, realizou um workshop com os principais setores envolvidos. As parcerias público-privadas consistem em um importante instrumento utilizado pelo Estado brasileiro para realizar investimentos em infraestrutura. A União, os estados ou os municípios, por meio das chamadas PPPs, podem selecionar e contratar empresas privadas, que se responsabilizam pela prestação de serviços a médio e longo prazo. Os contratos envolvem recursos superiores a 20 milhões de reais. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2014, os investimentos em concessões no setor aeroportuário têm sido a principal alternativa do governo. Neste caso, o Tribunal de Contas da União analisou o primeiro estágio de concessões nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, aqui de Brasília, e o de Viracopos, em Campinas. O TCU observou a viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental da concessão. Mas os desafios para ajustar contratos de forma que haja equilíbrio econômico são grandes. Neste sentido, o TCU promoveu um workshop com gestores da esfera pública, investidores, financiadores e acadêmicos. Na ocasião, eles relataram experiências em desenvolvimento e execução de contratos de PPP. O encontro foi sugerido pelo ministro do TCU, Haroldo Cedras, relator dos 3 processos de concessões de aeroportos. E o TCU, muito preocupado em acompanhar tudo isso, está aprofundando os seus trabalhos, ampliando a sua equipe e cada vez mais querendo entender o porquê das concessões, o porquê das PPPs, porque nos outros países as PPPs são mais preferidas e porque aqui as concessões são mais preferidas, porque nós sabemos que esses modelos também evoluem e nós queremos acompanhar essa evolução e dotar o Brasil de uma infraestrutura compatível com as nossas necessidades econômicas e sociais. A preocupação do TCU nos novos arranjos de parceria entre o setor público e privado não é à toa. Desta forma, é possível assegurar que os investimentos de recursos federais são investidos da melhor maneira para o cidadão. Veja a seguir: tratamento de câncer na rede pública é alvo de fiscalização do TCU. E veja também as recomendações do tribunal para aperfeiçoar o programa Farmácia Popular. É depois do intervalo. O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e sua incidência vem crescendo nos últimos anos. Por isso, o diagnóstico precoce e um acompanhamento adequado são fundamentais. Nestes aspectos, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria na rede pública de atenção oncológica para analisar o atendimento tempestivo a pacientes e o tratamento. O TCU constatou carências e recomendou melhorias. Uma doença assustadora e, em muitos casos, fatal. Não escolhe sexo, faixa etária, cor ou raça. Pode atingir qualquer parte do nosso organismo. Estamos falando do câncer, a segunda maior causa de morte por doença no Brasil e uma das mais desafiadoras da medicina. O câncer é um conjunto de doenças, são centenas de doenças diferentes, todas geneticamente alteradas. Na verdade, o câncer ele originou de uma célula normal do nosso organismo, uma célula que se degenerou do ponto de vista de mutação. Mutações foram acontecendo ao longo da vida para que uma célula cancerosa então se formasse. As causas são variadas, podem ser hereditárias ou por fatores externos, como tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, estresse, medicamentos, radiação solar. Maria de Fátima descobriu que tinha um tumor na mama em 2006. Um mês depois, fez a cirurgia em uma clínica particular. Ela conta que chegou a procurar a rede pública, mas ficou impressionada com o descaso. Ela queria que as pacientes que passam pela mesma situação tivessem a sorte de poder pagar pelo tratamento. Vi o tanto que é difícil e o tanto que é sofrido para quem sofre de câncer de mama, que tem que tirar um órgão, que é muito importante para a mulher, que a gente fica super sensibilizada, a gente fica super triste e que lá na rede pública não tem
o mínimo cuidado, nem atenção, nem a menor infraestrutura para atender a mulher. Nas últimas décadas, o câncer se tornou um problema de saúde pública mundial. Até mesmo autoridades ilustres, como José Alencar, Dilma Rousseff e Lula, não escaparam deste mal. Em 2020, estima-se que o número de casos novos anuais seja da ordem de 15 milhões. Somente no Brasil, a estimativa para 2012 aponta para a ocorrência de aproximadamente 500 mil de novos casos de câncer, incluindo os de pele, que será o mais incidente, seguidos pelos tumores de próstata, mama feminina, cólon e reto e pulmão. São esperados mais de 257 mil casos para o sexo masculino e de 260 mil para o sexo feminino. Considerando o aumento da incidência de câncer no Brasil e dos gastos federais para tratamentos com a doença, que chegaram a quase 2 bilhões de reais em 2010, o TCU fez uma auditoria para verificar a implementação da Política Nacional de Atenção Oncológica. O quadro encontrado pelo TCU é preocupante. Além da carência de instalações, a demora entre os exames e o início do tratamento diminui as chances de cura. Desde que um paciente é diagnosticado por câncer, em média é preciso esperar quase 80 dias para começar a quimioterapia e mais de 110 dias se o tratamento necessário for uma radioterapia. O ideal é que eles começassem no máximo 30 dias. Se a gente for olhar o prazo também que existe entre o diagnóstico e o tratamento, somente 15,9% dos tratamentos de radioterapia e 35% dos de quimioterapia foram iniciados em menos de 30 dias do diagnóstico. Quer dizer, a maioria demora muito para começar. Coisa que não acontece, por exemplo, no Reino Unido, em vez de 15%, é 92%. E no Canadá, 88%. Não adianta você diagnosticar precocemente se você não tem um acesso depois. Esse acesso tem que ser rápido da mesma maneira, né? Então, muitas vezes a senhora que saiu de uma lesão potencialmente curável com uma cirurgia, do colo de útero, por exemplo, vai para um tratamento numa fase de estágio 2 ou 3, onde vai ser tratada com quimio e radioterapia, onde a chance dela de cura é menor e a chance de recidiva, de volta da doença no futuro próximo, é maior. A auditoria do TCU concluiu que os investimentos e ações do governo não têm sido suficientes para solucionar o problema. E isso inviabiliza o acesso aos tratamentos contra o câncer para grande parcela da população que necessita desse cuidado. Entre as várias recomendações do TCU para corrigir as falhas identificadas, o Ministério da Saúde precisa desenvolver um plano para ampliar a oferta de serviços, bem como definir prazos e metas para sanar as carências existentes. Tudo depende de muita articulação e de muita gestão integrada. Temos trabalhado muito no sentido de, junto com os secretários municipais de saúde e os secretários estaduais de saúde, de conformar redes de atenção. Ou seja, estamos atacando os 3 pontos essenciais do controle do câncer, destes 2 cânceres, quais sejam a organização do sistema para facilitar o acesso de um tipo de serviço a outro serviço, de nível de atenção a outro nível de atenção, focando o diagnóstico, né, com exames diagnósticos especializados e a oferta de radioterapia. O TCU vai continuar monitorando as ações relativas à Política Nacional de Atenção Oncológica para ver se as soluções estão realmente sendo implementadas. O programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde beneficia, em média, mais de 1.300.000 pacientes por mês em todo o país. Por meio de uma rede própria e credenciada de farmácias, a população menos favorecida pode comprar medicamentos a preços acessíveis. O Tribunal de Contas da União, de olho na saúde pública, fez um alerta ao Congresso Nacional para elaborar uma lei específica que autorize o repasse dos recursos federais às farmácias e drogarias credenciadas. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revela que entre brasileiros de baixa renda, o que mais pesa no bolso são os medicamentos, 61% das despesas com saúde. Em muitos casos, o tratamento é interrompido porque o remédio é caro demais. Por isso, o Ministério da Saúde criou o programa Farmácia Popular. Por ano, são investidos quase R$500 mil com este programa.
Com este recurso, o Ministério abastece as unidades próprias e firma convênios com 15 mil farmácias particulares espalhadas pelo país. Por meio dessas parcerias, o consumidor consegue comprar medicamentos com até 90% de desconto na rede credenciada. A diferença é paga pelo Ministério. Criado em 2004, o programa está presente em mais de 2.500 municípios, onde são oferecidos remédios essenciais com preço mais barato, beneficiando por mês cerca de 1,5 milhão da população brasileira. Na rede, é possível adquirir medicamentos para hipertensão, diabetes, colesterol, asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. 5 anos atrás, João de Deus descobriu que sofria de pressão alta. O cardiologista receitou um medicamento de uso contínuo. No fim do mês, o aposentado gastava mais de R$40 com os comprimidos. Para não pesar no bolso, o próprio médico indicou a farmácia popular, onde o medicamento sai de graça. Tudo é bem-vindo a nível de ajuda, né? Então, a gente não usa só o remédio para pressão, usa também outros tipos de remédios, né? Então, a farmácia popular já me ajudou bastante mesmo, tá? Estou achando muito legal. O Tribunal de Contas da União, atento à relevância do programa, fez o alerta aos parlamentares do Congresso Nacional para que elaborem uma lei específica para autorizar o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas. Segundo o relator do processo, o ministro José Jorge, lei específica possibilita a destinação dos recursos sem riscos, e isso deve ser feito sem paralisar o programa, uma vez que poderia acarretar uma série de complicações na saúde dos usuários dos medicamentos. A vantagem do usuário em relação a ter uma lei é que o programa fica mais estável, quer dizer, nas suas regras, na sua forma de ser realizado. Porque quando o programa é feito através de um decreto ou de, sei lá, de uma portaria do Ministério da Saúde, isso pode ser modificado muito facilmente. Os parlamentares estão analisando a recomendação do TCU. Penso que o Tribunal de Contas está exercendo as suas prerrogativas, né, quando sugere ao Congresso, à Câmara Federal, que a gente busque qualificar ainda mais a legislação para a fiscalização dos recursos a serem aplicados pelo Poder Executivo, ainda mais se tratando da área da saúde. No próximo bloco, você acompanha outras ações do Tribunal de Contas da União. Eu volto já já. Nos últimos anos, o Brasil aumentou a exploração de petróleo, especialmente depois da descoberta do pré-sal. Mas o vazamento de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, além de causar sérios impactos ambientais, é um alerta para os órgãos que regulam o setor. Nesse sentido, o TCU vai iniciar uma auditoria na Agência Nacional de Petróleo e na Petrobras. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. A Petrobras e empresas multinacionais, por meio de licitações, exploram esse importante recurso energético. Mas sua exploração requer tarefas perigosas, como perfurar rochas em regiões ultraprofundas, enfrentar pressões altíssimas e manipular volumes gigantescos de gás. Em novembro de 2011, a empresa norte-americana Chevron registrou um vazamento de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A mancha de óleo se espalhou pelo Campo do Frade, uma área de grande diversidade biológica. A gente tem que observar bem que o vazamento ele implica na liberação de um óleo que vai flutuar dentro da camada da água, e essa flutuação e disposição na superfície causa assim, logo de imediato um impedimento de penetração de luz, o que já começa a atingir a base da cadeia alimentar pela impossibilidade de proliferação ali do fitoplâncton, tá? Obviamente, isso sem considerar a toxicidade em si do petróleo e desses componentes orgânicos todos que compõem ele. Segundo a Chevron, foram derramados 2.400 barris de petróleo no oceano. O óleo escapou por uma fissura de cerca de 300 metros de extensão, a 1.200 metros de profundidade. O governo brasileiro, assim que tomou conhecimento do acidente, iniciou uma rigorosa investigação. Nós não seremos contemplativos nesse episódio. Agiremos com o máximo de rigor no que diz respeito ao exame e às providências a respeito desta matéria. O IBAMA hoje apresentou uma multa à empresa
Chevron, no valor de R$50 milhões, em torno do dano ambiental, com base na Lei de Crimes Ambientais, e também notificou a empresa para que, no prazo de 24 horas, ela apresente todos os relatórios conclusivos a respeito da sua atuação em relação à conformidade ou não em relação à licença ambiental e o plano de emergência individual. Enquanto estiver saindo bolha ou mesmo vazamento residual, o problema não está resolvido, que nós teremos que resolver de forma completa o assunto. Paralelamente, nós já estamos fazendo as investigações entre nós, as averiguações sobre as responsabilidades e o que é que aconteceu. Estamos acumulando muitos dados, examinando muitos fatos que sucederam, e alguns já estão mais ou menos claros, e outros vão ter que ser examinados com mais cuidado. Nós estamos atuando com uma equipe de 11 técnicos numa investigação profunda do que pode ter acontecido para resultar nesse acidente indesejável e, eu diria, até intolerável para o Brasil, principalmente nesse momento em que nós pretendemos uma jornada muito grandiosa que, para nós, é o pré-sal nessa próxima década. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, tem a atribuição de apurar as causas de incidentes durante a perfuração de poços e fiscalizar as operações de contenção de vazamentos. O IBAMA atua na fiscalização de ações para diminuir os danos ao meio ambiente e aplica multas. E a Marinha observa a segurança marítima da plataforma. Tendo em vista a magnitude deste desastre ecológico e as ações do governo brasileiro, o Tribunal de Contas da União vai iniciar uma auditoria na Agência Nacional de Petróleo e na Petrobras. O TCU quer saber como a ANP está atuando na fiscalização de planos de emergência das empresas petrolíferas, na prevenção, detecção e rápida resposta a acidentes dessa natureza. No caso da Petrobras, o TCU vai verificar se a estatal será ressarcida pelos gastos feitos para ajudar a empresa Chevron a controlar o vazamento. O tribunal também vai analisar se a Petrobras tem tomado os cuidados necessários para assegurar que as empresas parceiras tenham condições de detectar e responder a possíveis acidentes ambientais. Quando pagamos uma conta ou compramos um produto, raramente sabemos qual é a porcentagem de impostos. São diversas taxas. Veja um exemplo, o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados. Você faz ideia de qual é o destino do dinheiro recolhido por esse imposto? Parte do valor arrecadado pela União é repassado ao fundo dos estados e do Distrito Federal. O TCU avaliou os critérios atuais de distribuição do dinheiro desse fundo entre os estados. Márcia está prestes a realizar um sonho de consumo. Vai comprar um carro 0 quilômetro. Já pesquisou em diversas concessionárias, mas um detalhe ainda não reparou. Quanto vai pagar de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados? IPI eu sei que tem, sobe, desce IPI, mas não sei quanto seria a porcentagem desse IPI, por exemplo. Dependendo do veículo, essa taxa pode variar entre 15% e 35% do valor total. E Márcia, você imagina onde vai parar o dinheiro arrecadado com o IPI? Não tenho a menor ideia. Tudo bem, não se preocupe, você não é a única. Grande parte dos brasileiros também não sabe a resposta. De acordo com a Constituição Federal, a União arrecada o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados e distribui 21,5% desses recursos a estados e ao Distrito Federal. O repasse é feito por meio do Fundo de Participação dos Estados, mais conhecido como FPE. Segundo lei complementar, 85% são destinados às unidades da Federação das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto os outros 15% vão para as regiões Sul e Sudeste. Somente em 2009, o total de recursos do FPE distribuído foi mais de 36 bilhões de reais. Essa divisão de receitas entre os entes federados serve como mecanismo para amenizar as desigualdades socioeconômicas regionais, mas o rateio é baseado em alguns critérios. Pelas regras atuais, os estados com menor número de habitantes são os mais beneficiados na hora de receber os recursos. Os critérios também consideram a renda per capita da população, mas com um peso menor em relação ao critério populacional.
O Tribunal de Contas da União tem a competência de calcular as cotas do fundo. Mas os critérios de distribuição estão sendo reavaliados e só terão validade até o fim de 2012. Isso porque o Supremo Tribunal Federal os julgou inconstitucionais. Os coeficientes atuais foram fixados com base em números da década de 80, dados que não revelam a evolução econômica dos estados e que, portanto, não ajudam a diminuir as desigualdades socioeconômicas regionais. Para auxiliar o Congresso Nacional a redefinir os critérios de rateio do FPE, o TCU fez uma análise das regras atuais e de todos os projetos sobre o assunto que tramitam na Câmara e no Senado. E o que o tribunal identificou também é que os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso também estão considerando com muito maior peso a questão da população e do número de habitantes daqueles estados, e menos a questão socioeconômica. Então, o que o tribunal recomenda é que o Congresso Nacional, ao fazer os estudos relacionados aos novos critérios do FPE, possa levar em consideração também, e devem levar em consideração, as questões socioeconômicas para atender de forma mais igual os estados brasileiros. Pelos critérios atuais, os estados mais carentes não são os que recebem mais dinheiro do FPE, e sim os que têm menos habitantes. Mas na análise do TCU, os estados com menor população não são necessariamente os menos desenvolvidos. O TCU em Ação fica por aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa ou dúvidas sobre o trabalho do Tribunal de Contas da União, mande um e-mail para tv@tcu.gov.br. A gente volta na próxima edição com novas informações sobre a fiscalização dos recursos públicos brasileiros. Eu espero você. Até lá!